Livro dos Médiuns, da Formação dos Médiuns, capítulo 17. Pergunta: Desenvolvimento da mediunidade. Pergunta 200. Ocupa-nos-emos aqui especialmente com os médiuns escreventes por ser o gênero de mediunidade mais espalhado e, além disso, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, o que dá resultados mais satisfatórios e completos. É também o que toda a gente ambiciona possuir. Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente que alguém possua essa faculdade. Os sinais físicos e os quais algumas pessoas julgam ver indícios nada têm de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se lhe comprovar a existência, é experimentar. Pode obter-se a escrita, como já vimos, com o auxílio de cestas e pranchetas ou diretamente com a mão, sendo o mais fácil e pode dizer-se o único empregado hoje. Este último modo é o que recomendamos à preferência de todos. O processo é dos mais simples, consiste unicamente em a pessoa tomar de um lápis de papel, colocar-se na posição de quem escreve, sem qualquer outro preparativo. Entretanto, para que alcance bom êxito, muitas recomendações se fazem indispensáveis. Pergunta 201. Como disposição material, recomendamos se evite tudo o que possa. Pergunta 201. Como disposição material, recomendamos se evite tudo o que possa embaraçar o movimento da mão. É mesmo preferível que esta não descanse no papel. A ponta do lápis deve encostar neste o bastante para traçar alguma coisa, mas não tanto que ofereça resistência. Todas essas precauções se tornam inúteis, desde que se tenha chegado a escrever correntemente, porque então nenhum obstáculo detém mais a mão. São meras preliminares para o aprendiz. Pergunta 202. É indiferente que se use da pena ou do lápis. Alguns médios preferem a pena, que, todavia, só pode servir para os que estejam formados e escrevem pausadamente. Outros, porém, escrevem com tal velocidade que o uso da pena seria quase impossível, ou pelo menos muito incômodo. O mesmo sucede quando a escrita é feita a arrancadas e irregularmente, ou quando se manifestam espíritos violentos que batem com a ponta do lápis e que quebram rasgado o papel. Pergunta 203. O desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder confabular com os espíritos das pessoas que lhes são caras. Deve, porém, moderar a sua impaciência, porquanto a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Para que um espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele o médium relações fluídicas e que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com um espírito que se apresente. Pode dar-se, pois, que aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente, como também pode acontecer que não tenha possibilidade nem permissão para acudir ao chamado que lhe é dirigido. Convém, por isso, que no começo ninguém se obstine em chamar determinado espírito, com exclusão de qualquer outro, pois, a miúde, sucede não ser com esse que as relações fluídicas se estabelecem mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe vote o encarnado. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade, para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Não há para esse fim nenhuma forma sacramental. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado sem receio de impostor, visto que para os espíritos a forma nada vale. Tudo a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Poder-se-á fazê-la nos termos seguintes os outros equivalentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita venha um bom espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever
Peço também ao meu anjo da guarda se digne de me assistir e de afastar os maus espíritos. Formulada a súplica é esperar que os espíritos se manifestem, fazendo escrever alguma coisa. Pode acontecer venha aquele que o impetrante deseja, como pode ocorrer também venha um espírito desconhecido ou um anjo da guarda. Qualquer que ele seja, ou em todo caso, dar-se-á a conhecer escrevendo o seu nome. Mas então apresenta-se a questão da identidade, uma das que mais experiência requerem. Por isso que poucos principiantes haverá que não estejam expostos a ser enganados. Dela trataremos adiante em capítulo especial. Quando queira chamar determinados espíritos, é essencial que o médium comece por se dirigir somente aos que ele sabe serem bons e simpáticos e que podem ter motivo para acudir ao apelo, como parentes ou amigos. Neste caso, a evocação pode ser formulada assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal espírito se comunique comigo, ou então, peço a Deus Todo-Poderoso permita que tal espírito se comunique comigo, ou qualquer outra forma que corresponda ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal sorte que as respostas podem ser dadas por um sim ou não, como por exemplo: estás aí? Queres responder-me? Pode fazer-me escrever? Etc. Mais tarde, essa precaução se torna inútil. Mais tarde, essa preocupação se torna inútil. No princípio, trata-se de estabelecer, assim, uma relação. O essencial é que a pergunta não seja fútil, não diga respeito a coisas de interesse particular e, sobretudo, seja a expressão de um sentimento de benevolência e simpatia para com o espírito a quem é dirigida. Veja-se adiante o capítulo especial sobre as evocações. Pergunta 204. Coisa ainda mais importante a ser observada do que o modo da evocação são a calma e o recolhimento, juntos ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir seu intuito. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que age com intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento, mas uma vontade séria, perseverante, contínua e sem impaciência, sem febricitação. A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo e o que possa ser causa de distração favorece um recolhimento. Então, só coisa resta a fazer. Só uma só coisa resta a fazer. Renovar todos os dias a tentativa, por 10 minutos ou um quarto de hora no máximo, de cada vez durante 15 dias, um mês, 2 meses e mais, se for preciso. Conhecemos médiuns que só se formaram depois de 6 meses de exercício, ao passo que outros escrevem corretamente logo da primeira vez. Correntemente, logo da primeira vez. Pergunta 205. Para se evitarem tentativas inúteis, pode consultar-se por outro médium um espírito sério e adiantado. Deve, porém, notar-se que quando alguém inquire dos espíritos se é médium ou não, eles quase sempre respondem afirmativamente, o que não impede que os ensaios resultem infrutíferos. Isso se explica naturalmente. Desde que se faça ao espírito uma pergunta de ordem geral, ele responde de modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, pois que pode apresentar-se sob as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Pode, portanto, uma pessoa ser médium sem dar por isso, e num sentido diverso daquele que imagina. A essa pergunta vaga, sou médium? O espírito pode responder sim. A esta outra mais precisa, sou médium escrevente? Pode responder não. Deve também levar-se em conta a natureza do espírito, a quem é feita a pergunta, aos tão levianos e ignorantes que respondem à torta e à direito, como verdadeiros estúdios,
Por isso, aconselhamos se dirige ao interrogante a espíritos esclarecidos, que geralmente respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir-se desde que haja possibilidade de bom êxito. Pergunta 206. Um meio que muito frequentemente dá bom resultado consiste em empregar-se como auxiliar de ocasião um bom médio escrevente, maleável, já formado. Pondo ele a mão ou os dedos sobre a mão do que deseja escrever, raro é que esse último não o faça imediatamente. Compreende-se o que em tal circunstância se passa. A mão que segura o lápis se torna, de certo modo, um apêndice da mão do médium, como seria uma cesta ou uma prancheta. Isto, porém, não impede que esse exercício seja muito útil, quando é possível empregá-lo, visto que, repetido a miúde e regularmente, ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Algumas vezes basta mesmo que o médium magnetize com essa intenção a mão e o braço daquele que quer escrever. Não raro, até limitando-se ao magnetizador a colocar a mão no ombro daquele temô-lo, visto escrever prontamente sob essa influência. Idêntico efeito pode também produzir-se sem nenhum contato, apenas por ato da vontade do auxiliar. Concebe-se facilmente que a confiança do magnetizador no seu poder para produzir tal resultado há de aí desempenhar papel importante e que um magnetizador incrédulo faça ação ou nenhuma exercerá. O concurso de um guia experimentado é, além disso, muito útil, às vezes, para apontar ao principiante uma porção de precauçõezinhos que ele frequentemente despreza em detrimento da rapidez de seus progressos. Sobretudo o que é para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras questões e sobre a maneira de propô-las. Seu papel é o do professor, que o aprendiz dispensará logo que esteja bem habilitado. Pergunta 207. Outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade consistente em reunir certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e comungando na mesma intenção. Feito isso, todas simultaneamente, guardando absoluto silêncio e num recolhimento religioso, tentem escrever, apelando cada um para o seu anjo da guarda ou para qualquer espírito simpático. Ou então uma delas poderá dirigir, sem designação especial e por todos os presentes, um apelo aos bons espíritos em geral, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. É raro que entre essas não haja alguns que deem prontos sinais de mediunidade, ou que até escrevam correntemente em pouco tempo. Compreende-se o que em tal caso ocorre. Os que se reúnem com um intento comum formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades estarão provavelmente alguns que descobrirão nos assistentes o instrumento que lhes convenha. Se não for este, será outro, e eles se aproveitarão disso. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas a que faltam médiuns, ou que não os possuam em número suficiente. Pergunta 208. Tem-se procurado processos para a formação dos médiuns, como se tem procurado diagnósticos, mas até hoje nenhum conhecemos mais eficaz do que os que indicamos. Na persuasão de ser uma resistência de ordem toda material, o obstáculo que encontra o desenvolvimento da faculdade, algumas pessoas pretendem vencê-la por meio de uma espécie de ginástica quase deslocada do braço e da cabeça. Não descrevemos esse processo que nos vem
do outro lado do Atlântico, não só porque nenhuma prova possuímos da sua eficiência, como também pela convicção que nutrimos de que há de oferecer perigo para os de compleição delicada pelo abalo do sistema nervoso. Se não existirem rudimentos da faculdade, nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização, que já foi empregada sem êxito com o mesmo objetivo. Pergunta 209. No médium aprendiz, a fé não é a condição rigorosa, nem dúvida lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a seu mau grado, enquanto crentes sinceros não o conseguem, o que prova que essa faculdade se prende a uma disposição orgânica. 210. O primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Pouco a pouco a mão é arrastada por uma impulsão que ela não logra dominar. Muitas vezes não traça senão riscos insignificantes. Depois, os caracteres se desenham cada vez mais nitidamente e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita ordinária. Em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural e não oferecer resistência nem propeli-la. Alguns médios escrevem desde o princípio correntemente com facilidade, às vezes mesmo desde a primeira sessão, o que é muito raro. Outros, durante muito tempo, traçam riscos e fazem verdadeiros exercícios caligráficos. Dizem os espíritos que é para lhes soltar a mão. Prolongando-se demasiado estes exercícios, ou degenerando na grafia de sinais ridículos, não há duvidar de que se trata de um espírito que se diverte, porquanto os bons espíritos nunca fazem nada que seja inútil. Nesse caso, cumpre redobrar de fervor no apelo à assistência destes. Se, apesar de tudo, nenhuma alteração houver, deve o médium parar, para uma vez reconheça que nada de sério obtém. A tentativa pode ser feita todos os dias, mas convém cesse aos primeiros sinais equívocos, a fim de não ser dada satisfação aos espíritos zombeteiros. A estas observações, acrescenta um espírito, há médios cuja faculdade não pode produzir senão esses sinais. Quando, ao cabo de alguns meses, nada mais obtém do que coisas insignificantes. Ora um sim, ora um não, ou letras sem conexão. É inútil continuarem, será gastar papel em pura perda. São médios, mas médios improdutivos. Demais, as primeiras comunicações obtidas devem considerar-se meros exercícios, tarefa que é confiada a espíritos secundários. Não se lhes deve dar muita importância, visto que procedem de espíritos empregados, por assim dizer, como mestres de escritas, para desembaraçarem o médium principiante. Não creiais sejam alguma vez espíritos elevados os que se aplicam a fazer com o médium esses exercícios preparatórios. Acontece, porém, que se o médium não colima em um fim sério, esses espíritos continuam e acabam por se lhe ligarem. Quase todos os médios passaram por esse cadinho para se desenvolver. Cabe-lhes fazer o que seja preciso para captar a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Pergunta 211. O escolho com que topa a maioria dos médios principiantes é o de terem de haver-se com os espíritos inferiores, que devem dar-se por felizes, quando apenas espíritos levianos. Toda a atenção precisam pôr em que tais espíritos não assumam predomínio, porquanto, acontecendo isso, nem sempre lhes será fácil desembaraçar-se deles. É ponto este de tal modo capital, sobretudo em começo, que não sendo tomadas as precauções necessárias,
podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. A primeira condição é colocar-se o médium com fé sincera sobre a proteção de Deus e solicitar a assistência do seu anjo da guarda, que é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com as boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. A segunda condição é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta de que natureza são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência. Sempre se desconfie. Se forem suspeitos esses indícios, dirigir fervoroso apelo ao seu anjo da guarda e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguirá enganar, a fim de que ele desanime. Por isso é que indispensável se faz o estudo prévio da teoria. Para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. A esse respeito, instruções muito desenvolvidas se encontram nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos. Limitar-nos-emos aqui a dizer que, além da linguagem, podem considerar-se provas infalíveis da inferioridade dos espíritos. Todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente torturada, de exageradas dimensões, apresentando formas ridículas e desusadas. A escrita pode ser muito má, mesmo pouco legível, sem que isso tenha o que quer que seja de insólito, porquanto é mais questão do médium que do espírito. Temos visto médiuns de tal maneira enganados que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras e que ligam grande importância às letras bem talhadas, como se foram letras de imprensa. Puerilidade evidentemente incompatível com uma superioridade real. 212. Se é importante não cair o médium sem o querer na dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por espontânea vontade. Preciso, pois, se torna que imoderado desejo de escrever não o leve a considerar indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça, salvo para mais tarde se livrar dele, caso não convenha. Por isso, que ninguém pedirá impunemente, seja para o que for, ou a assistência de um mau espírito, o qual pode fazer que o imprudente lhe pague caros serviços. Algumas pessoas, na impaciência de verem desenvolver-se em si as faculdades mediúnicas, desenvolvimento que consideram muito demorado, se lembram de buscar o auxílio de um espírito qualquer, ainda que mau, contando despedi-lo logo. Muitas hão tido plenamente satisfeitos seus desejos e escrito imediatamente, porém o espírito, pouco se incomodando com o ter sido chamado, na pior das hipóteses, menos dócil se mostrou em ir-se do que em vir. Diversas conhecemos que foram punidas da presunção de se julgarem bastante fortes para afastá-los quando o quisessem, por anos de obsessões de toda espécie, pelas mais ridículas mistificações, por uma fascinação tenaz e até por desgraças materiais e pelas mais cruéis decepções. O espírito se mostrou a princípio abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer crer na sua conversão ou no pretendido poder do seu subjugado para repeli-lo à vontade. 213. A escrita é algumas vezes legível, as palavras e as letras bem destacadas, mas com certos médios é difícil que outrem, a não ser ele, a decifre, antes de haver adquirido o hábito de fazê-lo. É formada frequentemente de grandes traços. Os espíritos não costumam economizar papel. Quando uma palavra ou uma frase é quase de todo ilegível,
pede-se ao espírito que consinta em recomeçar, ao que ele, em geral, aquece de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega quase sempre a obtê-la mais nítida, por meio de exercícios frequentes e demorados, pondo nisso uma vontade forte e rogando com fervor ao espírito que seja mais correto. Alguns espíritos adotam sinais convencionais, que passam a ser de uso nas reuniões do costume. Para assinalarem que uma pergunta lhes desagrada e que não querem responder, a ela fazem, por exemplo, um risco longo ou coisa equivalente. Quando o espírito conclui o que tinha a dizer ou não quer continuar a responder, a mão fica imóvel e o médio, quaisquer que sejam seu poder e sua vontade, não obtém nem mais uma palavra. Ao contrário, enquanto o espírito não conclui, o lápis se move sem que seja possível a mão detê-lo. Se o espírito quer espontaneamente dizer alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever, sem poder obstar a isso. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica ser momentânea a parada ou ter o espírito concluído. É raro que não sinta o afastamento desse último. Estas as explicações essenciais que temos para ministrar no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência revelará na prática alguns pormenores de que seria inútil tratar aqui e a cujo respeito os princípios gerais servirão de guia. Se muitos forem os que experimentarem, haverá mais médios do que em geral se pensa. 214. Tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. Aqui todos os médios procuram com razão conseguir. Porém, raríssimo é o mecanismo puro. A ele se acha frequentemente associado mais ou menos a intuição. Tendo consciência do que escreve, o médium é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se o que lhe sai do lápis vem do seu próprio ou do outro espírito. Não tem absolutamente que se preocupar com isso, e nada obstante deve prosseguir. Se observar a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que lhe não passam pela mente e que até são contrárias às suas ideias. Prova evidente que tais coisas não provêm do seu espírito. Continue, portanto, e com a experiência a dúvida se dissipará. 215. Se ao médium não foi concedido ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para chegar a esse resultado serão infrutíferas. Erro seu, no entanto, fora o julgar-se em consequência não aquinhonhado. Se apenas é dotado de mediunidade intuitiva, cumpre que com isso se contente e ela não deixará de lhe prestar grandes serviços, se a souber aproveitar e não a repelir. Desde que após inúteis experimentações efetuadas seguidamente durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou os que se produzem são os demais fracos para dar resultados. Não deve ele hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, sem se preocupar com o saber e esse pensamento promana do seu espírito ou de uma fonte diversa. A experiência lhe ensinará a distinguir. Aliás, é frequente acontecer que o movimento mecânico se desenvolva ulteriormente. Dissemos acima haver casos em que é indiferente saber o médium se o pensamento vem de si próprio ou do outro espírito. Isso ocorre quando, sendo ele puramente intuitivo ou inspirado, executa por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa atribua a si próprio um pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe acodem boas ideias, agradeça ao seu bom gênio,
que não deixará de lhe sugerir outras. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. 216. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que seja em suma o que se chama um médium feito. Grande erro de sua parte fora crer-se dispensado de qualquer instrução mais, porquanto apenas será vencida uma resistência material. Do ponto a que chegou é que começam as verdadeiras dificuldades. É que ele mais do que nunca precisa dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe vão ser preparadas. Se pretender muito cedo voar com suas próprias asas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos, que não se descuidarão de lhe explorar a presunção. 117. Uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. O contentamento que daí advém a alguns principiantes lhe provoca um entusiasmo que muito importa moderar. Devem lembrar-se de que ela lhes foi dada para o bem e não para a satisfação de vã curiosidade. Convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. Não lhes estando os espíritos a dispor a toda hora, correm o risco de serem enganados por mistificadores. Bom é que, para evitarem esse mal, adotem um sistema de só trabalhar em dias e horas determinadas, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento, e os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio. 218. Se, apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium, como renunciam a um canto que quem reconhece não ter voz. Do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de um tradutor, o recurso para o dito aspirante será servir-se de outro médium. Mas, se não puder, a falta de médiuns, recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da assistência dos espíritos. Para estes, a mediunidade constitui um meio de se exprimirem, porém não um meio exclusivo de serem atraídos. Os que não consagram afeição se acham ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona um filho porque surdo e cego, não o pode ouvir nem ver, cerca-o ao contrário de toda a solicitude. O mesmo fazem conosco os bons espíritos. Se não podem transmitir materialmente seus pensamentos, auxiliam-nos por meio de inspiração. Mudança de caligrafia. 219. Um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança de caligrafia, conforme os espíritos que se comunicam. O que há de mais notável é que uma certa caligrafia se reproduz constantemente com determinado espírito, sendo às vezes idêntica à que se tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências que daí se podem tirar com relação à identidade dos espíritos. A mudança da caligrafia só se dá com os médiuns mecânicos ou semimecânicos, porque neles é involuntário o movimento da mão e dirigido unicamente pelo espírito. O mesmo já não sucede com os médiuns puramente intuitivos, visto que, neste caso, o espírito apenas atua sobre o pensamento, sendo a mão dirigida, como nas circunstâncias ordinárias, pela vontade do médium. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo tratando-se de um médium mecânico, nada absolutamente prova contra a sua faculdade, porquanto a variação da forma da escrita não é condição absoluta na manifestação dos espíritos, deriva de uma aptidão especial, de que nem sempre são dotados os médios ainda os mais mecânicos. Aos que a possuem, damos a denominação de médios polígrafos. Perda e suspensão da mediunidade. 220. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a
suspensões temporárias, quer para manifestações físicas, quer para a escrita. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre esse ponto. Primeira, podem os médiuns perder a faculdade que possuem? Isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas também muitas vezes apenas se verifica uma interrupção passageira que cessa com a causa que a produziu. Segunda, estará no esgotamento do fluido da causa da perda da mediunidade? Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. Isso não raro se dá porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Terceira, que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz. Sexta, será preciso então que nesse caso o médium prossiga nas suas tentativas para escrever? Se o espírito lhe aconselhar isso, deve. Se lhe disser que se abstenha, não deve. Sétima, haveria meio de abreviar essa prova? A resignação e a prece. Demais, basta que faça cada dia uma tentativa de alguns minutos, visto que inútil lhe será perder o tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa só deve ter por fim verificar se já recobrou ou não a faculdade. Oitavo. A suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? De modo algum. O médium se encontra, então, na situação de uma pessoa que perdesse temporariamente a vista, a qual, por isso, não deixaria de estar rodeada de seus amigos, embora impossibilitada de os ver. Portanto, o médium pode e até mesmo deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Se é certo que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, também certo é que não o pode privar das comunicações morais. Nona, assim a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre traduz uma censura da parte do espírito? Não, sem dúvida, pois que pode ser uma prova de benevolência. Décimo, por que sinal se pode reconhecer a censura nessa interrupção? Interrogue o médium a sua consciência e inquira de si mesmo qual o uso que tem feito da sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito há tirado dos conselhos que se lhe tem dado e terá a resposta. 11ª. O médium que ficou impossibilitado de escrever poderá recorrer a outro médium? Depende da causa da interrupção, que tem por fim, a miúde, deixar-vos algum tempo sem comunicações, depois de vos terem dado conselhos, a fim de que vos não habitueis a nada fazer, senão com o nosso concurso. Se esse for o caso, ele nada obterá recorrendo a outro médium, o que também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não está em vossas mãos obrigá-los a fazer o que queirais. Ainda por essa razão é que os que não são médiuns nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. Nota: deve-se efetivamente observar que aquele que recorre a terceiro para obter comunicações, não obstante a qualidade do médium, muitas vezes nada de satisfatório consegue, ao passo que outras vezes as respostas são muito explícitas. Isto tanto depende da vontade do espírito que nada adianta se mudar de médium. Os próprios espíritos como que dão a esse respeito uns aos outros a palavra de ordem, porquanto
O que não se obtiver de um, de nenhum mais se obterá. Cumpre então que nos abstenhamos de insistir e de impacientar-nos, se não quisermos ser vítimas de espíritos enganadores, que responderão, dado procuremos a viva força uma resposta, deixando os bons que eles o façam, para nos punirem a insistência. 12ª. Com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. 13ª. Entretanto, médios há que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. São médios imperfeitos. Desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. 14ª. Se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merece e que dela podem abusar? A faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferências aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem. 15ª. As pessoas que desejam muito escrever como médiuns e que não o conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas, no tocante à benevolência dos espíritos para com elas? Não, pois pode dar-se que Deus lhe haja negado essa faculdade, como negado tenha o dom da poesia ou da música. Porém, se não forem objeto desse favor, podem ter sido de outros. 16ª. Como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensinamento dos espíritos, quando não tem, nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médios, os meios de receber de modo direto esse ensinamento? Não tem ele os livros como tem o cristão o Evangelho? Para praticar a moral de Deus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao que lhe saírem da boca.